O projeto Ciclotron prevê inicialmente a produção de 50 doses de radiofármacos por dia. Os remédios são destinados a pacientes com câncer, atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Atualmente, no Brasil, existem 5 desse tipo. São Paulo, na cidade universitária, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília. Com o início do projeto Ciclotron no Hospital das Clínicas, São Paulo passa a ser o único estado a ter 2 centros de produção de radiofármacos. O equipamento fabrica o remédio a partir do processo de aceleração de partículas. E, além da oncologia, os radiofármacos podem ser utilizados em outras áreas. Nós podemos utilizar isso em neuropsiquiatria, com marcadores que detectam, por exemplo, estados demenciais em fase muito inicial, antes que alterações anatômicas e estruturais ocorram nos métodos de imagem estruturais. Nossa equipe teve acesso com exclusividade à sala de controle do equipamento. Tudo aqui funciona por meio de programas de computador. Neste aqui, por exemplo, é possível monitorar os níveis de radiação disperso no ambiente. É a partir desse painel que nós controlamos a taxa de dose de toda a nossa instalação, de maneira que, se acontecer qualquer incidente radioativo, automaticamente nós vamos saber por esse painel e tomar as medidas necessárias para trazer a instalação à condição natural de operação. Outro cuidado é na hora de colocar o ciclotron em operação. Técnicos fazem a vistoria no local. A máquina só entra em funcionamento se não houver ninguém no espaço. Uma única hora de exposição à radioatividade é capaz de matar uma pessoa. O sistema de segurança do Ciclotron, como a gente pode ver nesse computador aqui, ele é composto por uma série de intertravamentos para garantir que nenhuma pessoa fique dentro do bunker quando nós vamos colocar em operação. E se qualquer um desses intertravamentos falhar ou não estiver funcionando corretamente, a máquina também não entra em operação. O ciclotron fica num espaço chamado de bunker e é uma área totalmente isolada, totalmente blindada. Para começar, pela porta que dá acesso. Esta porta de concreto, que tem cerca de 2,10 metros de espessura. As paredes também são diferenciadas. Elas têm, em média, 1,90 metro de espessura. E todo o concreto utilizado aqui é um concreto especial. Não é o mesmo que a gente usa em construções de prédios e casas. Ele tem muito mais água do que o normal. E quem vai explicar sobre isso é a Miriam. Miriam, por que este é um concreto que tem muito mais água, né? Qual a importância da água aqui nesse processo de construção do espaço? Então, na verdade, quando o ciclotron está em funcionamento, ele promove a produção de nêutrons. E esses nêutrons é que podem ter um efeito muito deletério à saúde humana. E para evitar que esses nêutrons saiam desse ambiente aqui do bunker e possa atingir alguém lá fora, é que tem o concreto com uma quantidade maior de água, porque a água serve justamente para isso, para barrar que os nêutrons produzidos pelo ciclotron saiam para fora do bunker. Dessa maneira, toda a radiação produzida aqui dentro, ela permanece aqui dentro. Exatamente, é isso tudo para segurança, para evitar que qualquer radiação produzida pelo equipamento saia e atinja a comunidade ou mesmo os funcionários que estão trabalhando aqui dentro. É bom deixar claro que quando a máquina entra em funcionamento, ninguém pode ficar aqui dentro. É proibida a permanência de pessoas. É porque se uma pessoa ficar exposta apenas 1 hora por este tipo de radiação, ela pode morrer. O gás hidrogênio é injetado no centro da máquina, que, submetido a um campo de alta tensão, forma íons que são acelerados, fazendo uma trajetória em espiral. A cada volta, os íons ganham mais energia, até alcançar a concentração de 16,5 mSv. Só então esses íons passam a bombardear a água enriquecida, que possui massa de oxigênio superior àquela encontrada na natureza. Na próxima etapa, o oxigênio bombardeado se transforma no flúor 18 e segue por meio de linhas de transferências instaladas a 70 centímetros abaixo do nível do chão para esses módulos de síntese, onde ocorre a ligação com a molécula de glicose. Após a síntese, está pronto o radiofármaco. Dali, ele é transportado para o fracionador automático, que dispensa em frascos a concentração desejada e transfere o recipiente para um espaço blindado.
É o flúor 18, que depois é encaminhado para um módulo de síntese, e no módulo de síntese ele é sintetizado e é ligado a uma molécula de glicose, transformando essa glicose numa glicose radioativa, e a glicose radioativa é que é o nosso radiofármaco. Mantido em recipientes como este, feito de tungstênio, o medicamento tem prazo de até 2 horas para ser aplicado no paciente de maneira intravenosa. É uma corrida contra o tempo. Controle de qualidade, no total, são 9 testes que nós precisamos fazer. 2 são microbiológicos e os demais 7 são testes físico-químicos, que é feito nesse laboratório. Então, é feito pureza radioquímica, pureza química, pureza radioquímica. E no final do controle de qualidade, o transporte já aconteceu, então o material do cliente já chegou até o cliente, nós ligamos e dizemos, o seu produto está aprovado, você pode injetar no paciente. Em seguida, o paciente passa por um exame num tomógrafo do tipo PET, onde, por meio da radiação emitida pelos medicamentos, é possível identificar tumores precocemente e, em alguns casos, conseguir a cura. A tomografia é exatamente o mapa meteorológico. A gente coloca o mapa das cidades e dos estados, ou seja, o mapa dos órgãos e das estruturas orgânicas fundidas com o mapa molecular. E aí nós detectamos exatamente que estrutura no corpo humano está apresentando aquele metabolismo anormal. E com isso a gente consegue localizar a normalidade de metabolismo regional e local dentro do paciente. A palmilha no sapato ajuda a Mauro a colocar o pé no chão. Já são 2 anos em tratamento. O osso da perna esquerda ficou no asfalto. Ele bateu de moto em um carro. Na perna, uma ficou menor que a outra. Tem uma infecção no osso até hoje chamada osteomielite, que é um tratamento muito lento, demorado. A cada ano cresce o número de motociclistas na cidade de São Paulo e, com eles, o número de vítimas de trânsito. De acordo com estatísticas, no país são mais de 161 mil feridos por ano. Pela primeira vez no Brasil, uma pesquisa realizada pelo Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas traça o perfil do motociclista acidentado. E uma surpresa, os motoboys não são mais a maioria das vítimas. Veja no quadro, 67% dos motociclistas usam o veículo como meio de transporte. 71% têm entre 19 e 30 anos. A pesquisa foi realizada com 84 pacientes que estiveram internados no Instituto no período de maio a novembro do ano passado. Altera-se toda a dinâmica familiar desse paciente, desse familiar. Então, assim, eles acabam tendo que conviver com uma nova realidade, que, assim, eles acabam ficando por um período, né, em casa e, assim, acabam gerando um grande conflito para ele, para a família, um grande momento de angústia. Então, eles acabam tendo que se adaptar a essa nova realidade. Eu não tenho força mais na perna para correr, não posso carregar peso. Se eu ficar muito tempo em pé, a perna dói. Então, mudou muita coisa na minha vida, muita coisa que eu podia fazer que eu tive que abrir mão. Além do efeito devastador na vida das vítimas e suas famílias, a internação dos pacientes representou um custo de aproximadamente 3 milhões de reais para o Sistema Único de Saúde. A média foi de 18 dias de internação, sendo que 14% dos pacientes, após a alta médica, precisaram ser reinternados. O coordenador da pesquisa, Dr. Marcelo Rosa, explica que 54% dos acidentados sofrem fratura exposta, o que deixa sequelas gravíssimas. São fraturas que vão demandar um cuidado especial, principalmente para se evitar uma infecção. Então você tem que adicionar os cuidados emergenciais, mais o tempo de internação com várias limpezas dessa fratura, antibióticos em geral, antibióticos de última geração, e a necessidade de materiais de implantes, que são usados em ortopedia. Encontrar quem sofreu um acidente não é difícil. Já sofri um acidente. Já perdi uma moto, um ônibus passou por cima. Já saber quem foi o culpado. Em muitos casos, a culpa tanto é do motoqueiro como é do motorista de carro também. Os dois são culpados, né? Tem um monte de fatores, né, que ocasionam o acidente, né? Pode ser distração, pode ser uma velocidade um pouco acima da média. É muitas coisas. Normalmente eles falam que a imprudência do acidente foi do motorista do carro, então eles acabam não se assumindo, a maioria não se assume como imprudente. Para Dr. Marcelo, os acidentes de trânsito hoje devem ser vistos como uma epidemia, um problema de saúde pública. Não dá para você transpor uma lei de um carro para uma moto, porque lembrar que a moto você está extremamente fragilizado. Você na verdade é o próprio para-choque da tua moto.
você está sujeito a ser lançado, você não tem nada que te proteja. Então, o controle da velocidade, as regras têm que ser diferentes. Para quem usa o veículo, o problema está na falta de investimento em transporte público. Se investisse um pouquinho mais, acho que o pessoal largaria o carro em casa, deixaria na moto para andar de ônibus ou metrô. Enquanto isso, a única certeza é que a cada 24 horas, 23 jovens vão perder a vida em acidentes de moto. Na verdade, o que existe é uma impunidade que ninguém até hoje resolveu levar a sério.